Boa noite, pessoal. A gente hoje vai tentar resolver o exercício da semana 4 de Algoritmos e Estrutura de Dados 2. Primeiramente, vamos dar uma olhada no enunciado, tá? Então, o problema que foi colocado para ser resolvido é o seguinte: usando o TAD pilha, certo, presente no experimento 2, ou seja, esse arquivo o professor mandou lá para o ambiente. Então é esse arquivo aqui, certo? É a interface do tipo abstrato pilha. Escreva um programa em Python que recebe do teclado 6 caracteres, letras ou números de 0 a 9, que serão empilhados na pilha 1. Tá até aqui ela já declarada. Elemento por elemento. Em seguida, o programa deverá, usando as funções da interface do TAD, ou seja, várias funções aqui já tem prontas, do TAD, pilha sempre que possível. Então ele vai querer que você mostre o estado inicial da pilha 1, tá? Quer que você crie duas linhas, duas pilhas inicialmente vazias, P2 e P3. Desempilhe os elementos de P1, colocando as letras em P2 e os números em P3. Tá? Letras em P2 e números em P3. Mostrar o estado final das três pilhas. Os elementos finais de P2 e P3, devem respeitar a ordem original que tinham em P1. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse uma pilha que fosse o seguinte: 4 C T 0 C T 0 3 K. Eu tivesse essa pilha aqui. O que é uma pilha? É uma pilha onde todas as operações que você vai fazer nela são feitas em uma ponta. Ou você escolhe operar nessa ponta aqui, ou você escolhe operar nessa ponta aqui. É uma escolha sua, tá? O importante que você tem que definir é: os dados vão entrar aqui ou vão entrar aqui? Se eles entrarem no array por esse lado, eles só podem sair por esse lado. Se eles entrarem no array por esse lado, eles só podem sair por esse lado. Então, o trabalho da pilha é operar sempre por um lado. O trabalho da fila, no caso, seria o quê? Os elementos entrariam por um lado e sairiam por outro, ou vice-versa. Entendeu? Mas o caso da pilha é só um lado, ou numa das pontas, tá? Então, por exemplo, para que essa pilha fosse construída, então o que é que aconteceria? Primeiro, digamos que eu vou trabalhar desse lado aqui, certo? Seria o final da lista. Então entraria primeiro 4, certo? Depois entraria o C. Opa. Depois entraria o C. Depois entraria o T. Depois entraria o 0. Depois entraria o 3. E por fim entraria o K. Certo? Se a pilha fosse sendo desfeita, ou seja, ela fosse sendo esvaziada, então ela ficaria exatamente o contrário disso aqui. Então ela ficaria, o primeiro elemento que sairia seria o K, o segundo elemento que sairia seria
o 3. O terceiro elemento que sairia seria o T, o 0. O quarto elemento que sairia seria o C. E o quinto elemento que sairia seria o 4. Então a minha pilha, ela começaria vazia e terminaria vazia. Nessa ordem aqui, você vê que foi entrando os elementos na pilha e depois foi saindo os elementos da pilha. Tá? Então você vê que todas as operações foram todas feitas por esse lado aqui, certo? Então vamos primeiro analisar o nosso TAD. O que é que a gente tem no nosso TAD? Temos uma função push. O que é que essa função push está fazendo? Ela está pegando uma variável, tá? Está declarando uma variável aqui para trabalhar com o vetor, chamada P1, que é o vetor principal. E o que é que ela está fazendo? Ela está adicionando esse vetor P1 à variável que eu recebi na função. Morreu aí. Essa variável, ela não tem nenhum retorno, certo? Ela não tem nenhum retorno. Então, simplesmente ela insere. O que é que ela faz? A variável puxa, ela faz exatamente isso. Insere um elemento, depois insere outro, depois insere outro, depois insere outro. Você vê que ele está inserindo sempre na ponta. Essa função append, ela sempre coloca o elemento que você está colocando na ponta da lista que a gente está trabalhando, tá? Outra função que nós temos ponta é o pop. Existe a função pop do Python, mas essa daqui foi uma função definida pelo professor, no caso pelo professor Alexandre, que é uma função para retirar um elemento da lista. O que é que toda vez o pop faz? Toda vez que você chama a função pop, você vê que ela não recebe nenhum parâmetro, ela só inicia uma variável aqui com o valor que está em P1 e ela retorna, tá? Ela retorna para quem o chamou o pop da lista. Essa função pop, essa sim, você vê a diferença dessa função para essa, que essa começa com letra maiúscula e essa é toda em letra minúscula. Essa função aqui é interna do Python. O que é que essa função faz? Ela pega o último elemento da lista, tá? Ele pega o último elemento da lista, retira ele, tá? Retira o elemento da lista e mostra esse elemento. Ele mostra o elemento. Então, por isso que ele retorna o pop da lista. A outra função é o topo. No nosso caso, como estamos trabalhando nessa ponta aqui, quem é o topo? É o último número que eu tenho na lista. Então ele retorna a lista, certo? Ele também você não precisa passar variável nenhuma. Ele retorna, ele só inicia uma variável interna e retorna o último elemento da lista. O tamanho pilha também você não precisa usar variável nenhuma. Ele só retorna para você o que? O tamanho da pilha. Return len ou length de inglês, que significa tamanho, P1. E o limpa pilha. Tá? O limpa pilha, ele limpa a pilha, ou seja, deixa a pilha limpa. O que é que ele está dizendo aqui? Que P1, que é a variável P1, do início ao fim dela receba nada. Então todos os elementos da pilha inteira vai receber nada, então ela vai ser apagada, a pilha vai voltar a ter tamanho 0, tá? Então olhe bem, o que é que ele pede aqui? Nós temos um TAD que para mostrar o estado inicial da pilha. Então eu já fiz um arquivozinho aqui chamado opera pilha, está vazio. Nós vamos fazer ele agora, tá? Então a primeira coisa desse opera pilha é o que? Eu preciso importar pilha. Então from pilha import asterisco, certo? From pilha import asterisco. O que é que ele vai fazer? Ele vai importar
tudo que tem em pilha, ou seja, todas essas funções aqui para que eu possa usar aqui, certo? Então você vê que eu estou fazendo o sistema na hora. Então beleza. Acontece o seguinte, eu posso fazer uma escolha, tá? Eu posso fazer uma escolha. Eu posso fazer com que o sistema, que todos as minhas pilhas sejam tratadas aqui, ou eu posso criar as outras duas pilhas que eu vou precisar criar, que são P2 e P3, criar aqui. É uma escolha sua. Em pilha eu posso fazer aqui, eu posso criar uma variável pilha P1, P2 também recebendo a mesma coisa e P3 também recebendo a mesma coisa, certo? Ou eu posso criar aqui P2 igual a uma coisa e P3 igual a alguma coisa, tá? Eu vou escolher trabalhar com as pilhas dentro do TAD pilha, certo? Dentro do TAD pilha. Bom, então eu escolhi trabalhar aqui, é uma forma, tá? Então algumas coisas vamos analisar o código e ver o que é que eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou precisar adicionar elementos em P2 e P3, vou. Então essa função aqui push, como ela está construída hoje, ela não me atende. Por quê? Porque ela só inicializa P1, ela não inicializa P2. Então eu posso fazer o seguinte, inicializar também P2 igual a P2, P3 igual a P3. Então eu já inicializei isso dentro da minha função, tá? Mas eu passo o elemento e inicializo as variáveis. Mas como é que eu vou saber quando é que eu vou adicionar em P1 ou em P2 ou em P3? Eu posso criar aqui uma outra variável, um outro parâmetro chamado índice, que vai determinar em qual vetor eu vou inserir. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, se o índice for igual a 1, tá? Então, P1.append. Se o índice for igual a 2, P2.append n. Se o índice for igual a 3, então P3.append n, tá? Então o que é que eu faço? Você vê que eu ainda não fiz nada aqui. O que é que eu faço? Eu digo qual é o valor, eu digo qual é a pilha que eu quero colocar, pilha 1, 2 ou 3, e inicializo as pilhas aqui dentro. Então eu tenho já a minha função push, ela sendo utilizada para fazer a inserção de elementos nas pilhas que eu quiser. Então ela já está configurada para o meu programa. Pop, eu vou precisar tirar elementos de todas as pilhas? Não. Pelo sistema, pelo que ele pede, eu só preciso tirar os elementos da pilha 1. Então eu não preciso mexer na pilha 1. Da mesma forma, eu só vou precisar verificar o topo da pilha na pilha 1, certo? Que é quando eu vou fazer o pop, no topo da pilha. Então eu não preciso mexer na pilha 1, no topo. Tamanho da pilha. Eu só vou procurar saber que a pilha 2 e a pilha 3, elas só vão ser mostradas. Elas não vão ser analisadas. A gente só vai pegar elementos numéricos e elementos que sejam letras e separar nas pilhas e depois mostrar. Então eu também não vou mexer no tamanho pilha e não vou também mexer no limpa pilha, tá? Agora ele quer aqui mostrar o estado inicial da pilha. Você vê que eu não tenho nenhuma função que mostra, certo?
eu posso criar uma função para mostrar a pilha que eu quiser. Então eu posso aqui um def, vamos colocar mostra pilha. O que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar uma pilha. Quero que ele retorne para mim uma pilha. Então eu posso, como eu estou trabalhando com 3 pilhas, tá? Eu posso colocar um índice, que vai significar o número da pilha que eu quero, e fazer aquela inicialização das variáveis aqui dentro. Pronto. O que é que ele vai fazer nesse mostra pilha? Ele vai simplesmente fazer aquela mesma verificação. Se for igual a 1, então ele vai retornar para quem chamou P1. Se igual a 2, ele vai retornar para quem chamou P2. E se igual a 3, ele vai retornar P3 para quem chamou. Certo? Estamos aí? Beleza. Aí agora eu tenho todas as funções. Ó. Mostrar o estado, ele vai mostrar a pilha. Criar 2 pilhas inicialmente vazias, já criei aqui. Desempilhar os elementos de P1, colocando as letras em P2 e os números em P3. Certo? Aí nós temos que criar uma função, tá? Sei lá, vou colocar o nome de def, deixa eu ver, desempilha, tá? Não vou passar parâmetro nenhum. Por quê? Porque ele vai trabalhar somente com as variáveis que já estão aqui. Então eu só inicializo elas. E vamos fazer agora o desempilhamento da pilha. Como é que eu desempilho uma pilha? Eu vou pegar, certo? Eu vou até passar aqui para baixo. E vou colocar essa mesma pilha que a gente estava trabalhando aqui, tá? Então, a pilha 1, P1, vai ser isso aqui, tá? A pilha 2, ela vai estar vazia. E a pilha 3 também vai estar vazia. Então eu vou começar a primeira operação. Primeira operação eu vou fazer. O que é que vai acontecer? Quem é o primeiro elemento da pilha? K. K é letra ou número? K é letra. Então letra vai sair daqui. Então P1 vai ficar 4CT03. P2 vai ficar K. E P3 vai ficar vazia. Certo? Próxima iteração. P1 vai ficar 4CT0. Morreu. P2 vai ficar K, porque é um número, certo? E P3 vai ficar com o 3, certo? Então eu vou copiar aqui para ganhar tempo. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl V. Então aqui, nessa próxima aqui, próxima iteração, vai perder 0.
E aqui vai ganhar zero. Próxima iteração vai perder t. E aqui vai ganhar t. Próxima iteração vai perder c. E aqui vai ganhar c. Deixa arrumadinho, né? Pra não ficar um negócio feio. Aqui 3, 0, 3, 0. Próxima iteração. Aqui vai ficar vazio, tá? E aqui vai ficar 0, 4. Acontece o seguinte. Esse vai ser o estado final delas depois que ele fizer as iterações. Só que o professor ele pede lá que os elementos finais de P2, os elementos finais de P2 e P3, eles deverão respeitar a ordem original que tinha. Então qual é a ordem original deles? 4, 0, 3, tá? E das letras C, T, K. Só que aqui tá K, T, C, quase que dá um palavrão. E aqui 3, 0, 4. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reverter P2 e P3. Ou seja, no final, P2 vai ter que ficar CTK e P3, ou seja, na ordem que estava aqui, ó, CTK e P3 vai ter que ficar 403. 403. Certo? Então, olha, 403. No final ela tem que ficar dessa maneira. Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a função desempilha. O que é que eu vou fazer? Eu vou iterar, ou seja, analisar, percorrer essa pilha daqui, tá? Então é o seguinte, você pode notar que a pilha principal ela vai diminuindo de tamanho. Então eu não posso criar uma estrutura de repetição que leve em consideração o tamanho da pilha. Que pegue o tamanho da pilha e itere pelo tamanho dela, porque o tamanho dela vai mudando com cada iteração. Então eu não posso fazer, por exemplo, um for de 0 ao tamanho da pilha, porque sempre o tamanho vai mudar. O que é que vai acontecer? Quando ele fizer a primeira iteração, que for fazendo as outras, uma hora ele vai dar um estouro. Por quê? Porque o tamanho inicial que ele pegou para fazer o for foi o tamanho da pilha inteira. E ela depois vai diminuindo. Então ele vai dar um estouro de pilha e vai dar erro. Então o que é que eu faço aqui? Eu crio uma função while, que é uma estrutura de repetição, que eu posso parar a estrutura quando ela atingir uma determinada condição. Então, eu posso fazer o seguinte, while, tá? Qual é a função que eu tenho? While tamanho pilha for maior que 0. O que é que tamanho pilha faz? Me retorna sempre o tamanho de P1. Não é nela que eu vou percorrer? Então eu uso essa funçãozinha aqui. While tamanho pilha maior que 0. Beleza. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero, tá, retirar o primeiro elemento de P1. Como é que eu retiro?
Primeira, eu retiro com o pop, não é isso? Retiro com o pop. Então eu posso fazer o seguinte. Só que, vamos testar uma coisa. Se eu fizer o pop, ele vai tirar daqui independente de quem ela seja. Então, primeiro eu vou testar que tipo de elemento é esse, certo? Então aqui, ó, eu faço uma condição se topo, ponto. Aí existe uma funçãozinha do Python que é o seguinte, que se chama isNumeric, se é número, tá? Se topo for numérico, quem é a pilha que recebe número? P3. Eu poderia começar pelo isalpha, que ele verifica se o caractere ele é alfabeto, letra. Se o topo da pilha for alfa, certo? Então P2 é adicionada com o que? Com o pop, eu vou retirar de P1. Então P2 é adicionada com pop, certo? Da mesma forma, analogamente, eu posso dizer se topo ponto isNumeric, aí aqui é o seguinte, eu não posso mais fazer se topo é numérico, tá? Eu já faço aqui um else, porque se não for número, else, porque o topo já vai estar diferente. Não, podia. Se ele fosse alfa, eu não posso botar o else, não tem problema não. P3, ponto. Ou seja, se ele não for letra, ele vai ser número. P3, ponto. Append pop. Beleza. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou preenchendo os vetores. Aí olhe bem. Depois que ele terminar esse while, todo esse while, eu vou ter um vetor, um array P1 vazio, tá? E vou ter um array P2 e P3 preenchidos. Só que como a gente viu aqui, eles vão estar preenchidos de forma diferente, tá? Então, nesse caso, existem duas formas de fazer. A forma, digamos assim, primitiva de se fazer isso, a forma primitiva que eu falo é o quê? Quando nós não temos ferramentas à disposição. Eu poderia criar dentro dessa função um vetor P auxiliar, no qual eu vou percorrer o while for i in. Eu vou percorrer primeiro P2. For i in P2, paux ponto append i, que é o que? Cada elemento de P2. Então o que é que ele vai fazer? Então vamos pegar aqui. Ele vai deixa eu refazer aqui, viu? Na verdade não é isso. Eu tenho que percorrer, eu tenho que reverter, então eu tenho que pegar isso aqui e percorrer dessa ponta para cá. Então eu posso fazer o seguinte: for i in P2, for i in range do tamanho. Aí o que é que eu faço? Uso a funçãozinha que tem aqui, range do tamanho do len P2 até 0, tá? Até -1. Aí uma novidade aqui no for. Se eu deixar esse terceiro parâmetro significa o salto.
geralmente o salto é positivo, ou seja, de 1 em 1 para cima. Eu posso dizer que o salto vai ser de -1, ou seja, ele vai do último elemento para o primeiro, certo? Então ele vai voltar. Se eu fizer o for normal, ele vai fazer primeiro K, depois T, depois C. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar a mesma coisa. Aí agora sim, do range de P2, len P2, ou seja, do tamanho até -1, que ele vai até 0, certo? Outra coisa, len P2 -1. Por quê? Se o vetor tem 3 elementos, o tamanho dele é 3. Só que acontece que o elemento é 0, 1 e 2. Se eu botar 3, ele vai dar um estouro de pilha. Então eu boto len P2 -1, que significa os 3 elementos menos 1. Então o primeiro elemento vai ser o elemento número 2. Até -1, porque ele vai fazer 2, 1, 0. -1 ele não coloca. Você lembra que o for ele não vai até o final. E ele fazendo na ordem inversa, certo? Então Paux append, beleza. Então Paux recebeu o vetor ao contrário. O que é que eu faço? P2 é igual a Paux. Morreu. Mesma coisa eu faço para P3. Faço para P3. Boto aqui P3, Paux append, depois P3 igual a Paux. Certo? Então eu criei dois vetores. Criei os vetores separados. Essa é uma forma. Vamos fazer um teste? Então vamos aqui no opera pilha, já tirei a pilha. Primeiramente, mostra pilha 1, certo? É mostra pilha mesmo, vamos ver aqui. Função que eu criei, mostra pilha e o índice. Tá? Primeiramente eu vou... Primeiro de tudo, eu tenho que preencher a pilha, né? Senão ele vai mostrar a pilha vazia. Vamos testar aqui. Mostra pilha 1. Tá? Se eu executar, ele não vai mostrar nada, a pilha está vazia, certo? Return P1, a pilha está vazia, certo? Vamos ver aqui agora, vou criar uma rotina para receber os dados. Eu posso fazer de duas maneiras. Posso fazer com for i in range de 0 de 1 até 7, certo? Faço o seguinte, não é dois pontos não, é vírgula. Faço o seguinte, elemento é igual a input, digite um elemento, certo? E o que é que ele faz agora? Quando eu recebo o elemento, eu tenho push aqui, não é isso? Então push elemento em que array eu quero colocar? No P1. Pronto. Aqui eu já recebo o meu elemento. Vamos testar? Digita o elemento. Vamos colocar igual o exemplo aqui. 4. Digita o elemento C, T, 0, 3, K. Opa, ele não mostrou. Ah, tá, entendi. Aqui eu tenho que dar um print. Mostra pilha 1, certo? Vamos lá de novo. Elemento 4, C, T, 0, 3, K. Tá aqui o meu vetorzinho criado igualzinho. Beleza? Tudo na santa paz. Essa é uma forma. Outra forma, deixa eu comentar aqui. Outra forma usando o strip, tá? Que é o seguinte:
elemento é igual a input digite 6 elementos separados por vírgula. E colocar aqui um ponto strip. O que é o ponto strip? Não, desculpe. Ponto split. O que é a função ponto split? A função split, ela vai dividir a entrada de dados através do caractere que eu colocar aqui. Então, se eu digitar vários dados separados por vírgula, ele vai pegar cada dado antes de cada vírgula e vai separar e jogar num array. Então eu vou dizer que é por vírgula, certo? Vamos testar isso aqui. Aí depois disso aqui eu tenho que botar, logicamente, o push elemento vírgula 1. Tá? Então eu posso até tirar isso aqui, porque aí não fica sujando o código. Tá? Isso é uma maneira, isso aqui é outra maneira, certo? Então vamos lá. Push elemento 1 mostra pilha 1. Vamos lá testar. Digite 6 elementos separados por vírgula. Aí eu posso, vamos lá de novo. 4, C, T, 0, 3, K. Tá aqui o vetorzinho criado. Certo? Tá aqui o vetor criado com o que a gente quis. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá, me enganei. Você pode ver que ele criou um vetor dentro de vetor. Então isso aqui é o seguinte. Eu posso debutar dessa forma aqui, tá? Só que antes eu tenho que criar um for para percorrer. Isso aqui foi transformado num array. Eu tenho que criar um for em elemento, tá? Para fazer o push. Aí aqui eu coloco i. Pronto. Eu criei um for, porque isso aqui foi transformado num elemento, num array. Eu vou percorrer esse array e jogar cada posição, cada elemento desse array dentro do array 1. Então vamos testar de novo. 6 elementos por vírgula. 4, C, T, 0, 3, K. Aí agora sim, certo? Ele criou o array. Tranquilo, pessoal? Beleza até agora? Então vamos lá. Fiz a primeira coisa que ele diz. Mostrar o estado inicial da pilha 1. Tá? Criar duas pilhas inicialmente vazias. Eu já fiz isso no pilha. Criei duas pilhas vazias. Desempilhar os elementos de P1 colocando as letras em P2 e os números em P3. Então eu tenho aqui desempilha. Aqui eu chego e só chamo a função. Desempilha. Chamei a função. Tá? E agora, o que é que ele fala? Mostrar o estado final das três pilhas. O que é que eu faço? Print mostra pilha 1. Print mostra pilha 2 e print mostra pilha 3. E aí, vamos ver como é que fica? Vamos ver os erros. Ave Maria, vai dar um monte de erro agora. Quer ver? Vamos lá. 4 C T 0 3 K. Oh, olha aí. Só que agora é o seguinte, ele mostrou a primeira pilha, certo? Aí, o que foi que ele fez? O desempilha, aqui é P1, tá? Aqui é P2, eu vou até deixar bonitinho isso. Print
P1 print P1 e nené, certo? Ponto format P1 ponto format. O que é que eu quero formatar? Mostra pilha 1 e fecho, tá? Então aqui eu posso até copiar para não ter que estar. Ctrl V. Print mostra pilha P1 print mostra pilha P2 e print mostra pilha P3 3. Vamos lá de novo. Separados por vírgula 4 C T 0 3 K. Então mostrou P1, depois mostrou P1 de novo, KTC. Opa, tá 304, né? Deixa eu ver aqui. Ele deveria, vamos ver aqui, ter. Não, eu acho que nesse caso eu tô fazendo besteira. Em range 0 até o len de P2 sem isso aqui. Vamos ver se funciona, né? Vamos lá. 4CT03K. Opa! 403 KTC. Ele não. Vamos ver aqui. Paux append 1. For in range len P2. Quem é P2? Certo. Então ele vai estar. Então len P2 menos 1 até 0 menos 1 até menos 1 era para ter feito. Vamos ver aqui. P2 tem que ficar CTK, não é isso? Então, vamos lá de novo. 4CT03K. Ele só fica KTC, por quê? Estranho, né? Deixa eu analisar aqui. Calma. Vamos pensar um pouco. Vamos lá. Len P2, ele vai de Len P2 de 2 a 0 1 2. Ah, não é I, é append I, é append Paux P2 índice I. Aham, P3 índice I. Pronto. Vamos lá. Não é I. Vamos ver aqui, viu? 4CT03K. Não, ainda tá dando a mesma coisa. Deixa eu ver. P2I. E aqui ele tá pegando o número. Então o primeiro dígito seria o K.
certo? Ah, pronto, agora já sei. É isso mesmo. Agora tá certo. P2, 1 de 0 até len P2. Isso aqui sai, quer ver? Vamos lá. 4CT03K. Não é possível uma coisa dessa. Gente, onde é que eu tô errando? Tem P2 menos 1 até menos 1. Vou testar aqui. Vamos ver aqui. 4CT03K. KTC. Que estranho. LP2 menos 1, 2 até 0. Certo. Paux.append. Então eu deveria pegar o primeiro. Deixa eu ver o negócio aqui, viu? Print, só pra gente verificar. Print P2 índice I. Tá? Vamos ver aqui. Digite 6 elementos. 4CT03K. Imprime, né? Ou vou fazer o seguinte. Ou nada, tô fazendo besteira, minha gente. Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar usar as funções do. Posso fazer isso aqui de 0 até len P2. Fazer o seguinte, vamos lá. Fazer o seguinte. Eu vou fazer que Paux recebe P2 menos 1, tá? E depois eu dou um pop. P2.pop. Que aí eu vou esvaziando P2. E depois eu digo que P2 recebe Paux, tá? Vamos ver isso aqui. Como é que fica? 4CT03K. Não é P2, na verdade PA, ele não está recebendo Paux. No P2.pop. Acho que eu vou ter que criar. Eu criei Paux. Era para ele receber Paux. Será que é assim? Opa, não é assim. Paux.append. Tá, então eu acho o seguinte, vamos fazer da maneira mais burrinha aqui.
Aí o que é que eu faço agora? Então Paux, P2pop. O que é que Paux recebeu? Paux está certinho, então eu faço um for i in Paux, tá? E coloco p2.append i, tá? Vamos ver aqui. (4ct03k). Haha, olha aqui. Foi o que eu fiz. Reverti P2 jogando em Paux e depois peguei o que estava em Paux, joguei em P2. Reverti. Faço a mesma coisa para P3. Só que aqui vai ser P3, 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 P3. Certo? Deixa eu só ver o negócio aqui. Beleza. Então, vamos lá. Último teste. 4CT03K. Enter. 4CT03K. Opa. O que é que P3? P3 fora em Paux. Ah, tá. Tem que limpar Paux, né? Então, eu posso botar aqui no mudar o limpa pilha. Posso modificar limpa pilha. Ou se não já colocar aqui. Agora eu tô com preguiça. P3 ou Paux, digo, Paux igual a, tá. Não é isso? Isso, vamos lá. De novo. 4CT03K. 403 CTK. CTK. Tranquilinho? Agora eu vou mostrar a maneira, certo? Isso aqui que eu fiz, ó, tudo isso aqui que eu fiz é como se diz assim, uma maneira primitiva. Foi a maneira quando você não tem nada, nenhuma ferramenta pronta. Mas graças a Deus estamos usando Python. Python é uma mãe. E Python me diz o seguinte. Que eu posso reverter. Existe uma função que já reverte. Então em Python eu posso fazer o seguinte: p2.reverse p3.reverse, certo? Agora aqui ele está reclamando o que aqui? Ah, deixa eu ver, acho que é porque eu tenho que dentar isso aqui. Pronto, isso. Pronto, só isso em Python. Eu mostrei a vocês esse primeiro exemplo para ver como fazer na mão, na pancada. Então o que foi aqui? Percorri P2, joguei o que tinha de P2 dentro de P1, joguei o que tinha de P2 dentro de Paux e fui extraindo P2, ou seja, fui esvaziando P2. Depois eu percorri Paux e voltei para P2, jogando tudo dentro de P2, ou seja, eu reverti a ordem. Fiz a mesma coisa em P3, ou seja, fiz na mão. Aqui, graças a Deus, o Python tem uma função pronta para isso. P2.reverse, P3.reverse. Vamos testar. Então eu tenho 4CT03K.
CTK, mesma ordem, 403. Morreu o programa, certo? Mostrar o estado final das 3 pilhas. P1 mostrou o estado inicial. Depois desempilhar, você vê que P1 no final ficou vazia, P2 e P3. Beleza, pessoal? Então, como diz os youtubers, deixe seu like, se inscreva no canal e uma boa noite a todos vocês.